Bom dia, que Deus abençoe a sua vida. Hoje eu gostaria de falar com os empresários e os empreendedores de todo o Brasil. E eu gostaria de contar aqui uma história de uma passagem da Bíblia, citada lá em Lucas, capítulo 5, de 1 a 11, e depois também citada lá em João, capítulo 21, de 1 a 14. E a história nos conta o seguinte, que Jesus estava pregando à beira do mar da Galileia para uma grande multidão. E a multidão começou a apertar Jesus. E tinha alguns barcos na beira da praia que tinham passado a noite inteira tentando pescar, como faziam todos os dias. Só que o detalhe é o seguinte, já não era a primeira vez que as redes voltavam vazias. Eles estavam exaustos, com as redes sujas, e eles estavam lavando essas redes. E Jesus entra nesse barco de Simão Pedro, para ficar de frente com a multidão. E acabada a pregação que ele estava ensinando a multidão, ele vira para Simão Pedro e fala para Simão Pedro: Simão, vamos voltar ao mar e lança as redes de novo. E Simão Pedro falou para ele: Jesus, passamos a noite inteira tentando pescar. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Nós somos pescadores antigos, conhecemos dos métodos da pescaria e pescamos tentando pescar a noite inteira, não pegamos nada. Subsentende que naquele dia não pegou nada, no outro dia anterior, se tivesse pego, era muito pouco, e assim decorrente, vários dias. Só que o detalhe é o seguinte, Jesus insiste com ele: volte para o mar, vamos lançar a rede. E Simão Pedro, porque a pregação de Jesus foi muito boa, a multidão, ouve a palavra de Jesus e volta ao mar e lança sua rede. O que chama atenção é o seguinte, conta que, acabado de lançar essas redes, as redes se encheram de peixes, em tão grande quantidade e tamanho tão grande dos peixes, como não tivesse ouvido essa pescaria lá. Nunca teve essa pescaria lá. Com a quantidade de peixe que foi pega e o tamanho desses peixes. E Simão Pedro quase viu seu barco afundando. E ele chama seus companheiros para poder ajudar ele a tirar esses peixes da rede do mar e colocar nos barcos. E foram muitos peixes. Tanto é que é chamado de pesca maravilhosa, porque deixou em boa situação a família dos pescadores ali, que já havia há tempos sem pegar nada. Mas o que chama mais atenção é o seguinte, às vezes a gente empresário, empreendedor, está com um produto excepcional na mão, uma ideia, e a gente vem insistindo da mesma maneira. Ao longo de anos afinco, como se diz, com arrogância, eu domino isso aqui e ninguém vai me ensinar a fazer diferente. E eu vou continuar fazendo. E às vezes o resultado não está sendo tão bom quanto o esperado. Assim como na pesca, não foi tão bom. E quando ele ouviu a palavra de Jesus, em poucos minutos, coisa que a noite inteira e outros dias também, as redes não tinham se enchido e encheu ouvindo a palavra de Jesus. Agora, o que chama atenção é o seguinte, o que Jesus quer nos mostrar aqui nessa passagem? Que os peixes estavam lá. O Mar da Galileia, ele só tem um nome de Mar da Galileia porque ele é grande. Na verdade, o Mar da Galileia, ele é um lago. É o Lago de Genezaré. Ele tem aproximadamente 19 quilômetros de comprimento por 13 quilômetros de largura. E o seu afluente principal
é o Rio Jordão, que depois de desaguar nele, ele mais abaixo se transforma no Mar Morto, que não tem vida, não tem peixes lá por causa da quantidade de sal. Então, quer dizer que os peixes não tinham da onde ter vindo. Esses peixes já estavam lá em grande quantidade e tamanho, como nunca houve antes foram pegados esses peixes. E o que Jesus quer nos ensinar aqui? Que às vezes a gente, empresário, por dominar por muitos anos um determinado segmento, não está sujeito à mudança, não está sujeito a ouvir a palavra da mudança. E a gente precisa, às vezes, vamos dizer, evoluir os métodos de produção, dominar os métodos de fabricação do nosso produto, de venda do nosso produto, modificar o jeito, a abordagem da venda. Os peixes estavam ali, não tinha de onde os peixes vinham. Lógico, Jesus fez o milagre da multiplicação, mas o principal é que ele quis mostrar para Simão Pedro que as coisas não eram do jeito dele, que as coisas têm que ter um caminho, tem que ter um princípio e precisa ser renovado os processos. Eles pescaram a noite inteira, não pegaram nada. Como que em alguns minutos um pregador Jesus, que era filho de carpinteiro, faz as redes encher. Aí que está o detalhe. Então, o que ele nos ensina aqui? Que além de mudar os métodos, a gente tem que ter o transbordo para poder. Ele, quando Simão Pedro viu que as redes quase estavam arrebentando e o seu barco quase vindo a afundar, ele chama os seus companheiros. Então isso significa que a prosperidade tem que chegar para os outros também. Às vezes é hora de abrir uma filial, às vezes é hora de inovar o produto, transformar, colocar mais gente interessada, que vista a camisa da empresa, que tem os mesmos princípios, os mesmos ideais. E a prosperidade tem que ser para todos. Quando ele chega e ele enche o seu barco, ele conta que enche o barco dele e dos outros também. Então, esse é o detalhe. Aí que faz a diferença. Às vezes precisamos renovar os métodos, os processos, os meios de venda, os meios de comunicação. Às vezes precisa multiplicar os talentos, colocar gente nova ali para poder impulsionar esse negócio para frente. Às vezes a ideia e o produto é muito bom, mas às vezes você vem fazendo isso seguidas vezes e por causa que você tem esses anos fazendo a mesma coisa, você acha que não precisa mudar, não precisa desenvolver, não precisa de novas tecnologias. E precisa. No mundo em constante mudança, não dá para usar a mesma técnica de venda de há 20 anos atrás. Precisa ter uma abordagem diferente. Esse é o detalhe, essa é a diferença. Essa é a dica de hoje. Se você gostou e fez sentido para você, eu queria que você curtisse o canal, se inscrevesse e compartilhasse, porque foi em uma palavra que fez a diferença na minha vida e pode fazer na sua vida também a diferença e na vida de alguém próximo a você. Às vezes você não precisa mudar o seu produto, você precisa só mudar o jeito, ouvir a palavra de Deus, observar o que Deus e o ambiente está te mostrando. Essa é a dica. Um abraço, fique com Deus.